Tudo bem, pessoal? Iniciando mais uma aula aqui, aula sobre transformação da matéria. Aula 7, né? Unidade 7, a aula é 19 na apostila de vocês, tá bom? Então nós já vimos o que é a matéria. A matéria é dividida em duas partes, principalmente, ou classificada em duas. Ou ela é uma mistura, ou ela é uma substância, tá? E essas misturas ou substâncias podem sofrer dois tipos de transformações. Ou elas são transformações químicas, ou elas são transformações químicas. É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Como que eu caracterizo uma transformação química e uma transformação física. Vem comigo que é bem simples, é bem fácil de entender, ok? Então olha só, pessoal, a gente tem alguns fenômenos que ocorrem na natureza, como o derretimento do gelo, o aquecimento da água, tanto nesses geysers aqui, que são lagoas bem acima do nível do mar, lá nas montanhas, que a água ferve a quase 60 graus aqui, né? Não a 100 como no nível do mar. O processo de ferrugem, o apodrecimento de frutas ou legumes ou qualquer outra matéria orgânica vegetal. A combustão, né? A queima da madeira, por exemplo, a queima de um papel. Isso são processos que podem ser caracterizados de duas maneiras. Ou são físicos ou são químicos, ok? Então, o que são transformações físicas ou químicas? Então, na apostila de vocês, trata o seguinte: as transformações da matéria são modificações que podem ocorrer com ou sem mudança de composição e são divididas em dois grupos, físicas e químicas. Vamos ver o que é a transformação física. É aquela que não são formadas novas substâncias. Então, olha só, não há formação de novas substâncias. Eu digo que a transformação física é simplesmente uma organização dos elementos que já existem, uma organização das moléculas que já existem. Então, não alteram a fórmula química, não alteram a composição química, não criam ou não produzem novas substâncias e são reversíveis, ou seja, eu consigo voltar à transformação original. Então, vamos ver a caracterização disso. Eu costumo dizer que o exemplo mais prático para transformação física é o ciclo da água, onde a gente tem lá em cima, lá, por exemplo, no cume de uma montanha, a água no estado sólido. A partir do momento que ela começa a derreter, vem aqui percolando a montanha e chega num riacho ou até mesmo numa lagoa, ela está na forma líquida. E a partir do momento de um aquecimento via sol ou de um aquecimento da região, essa água começa a evaporar, ela se transforma em gás. Então, em todos esses aspectos aqui, em todas essas regiões, a água continuou sendo água. A água é uma substância composta. O que é substância composta? Ela é feita de dois átomos, hidrogênio e oxigênio, na forma de sólido, que a gente pode considerar o gelo ou a neve, na forma líquida, que é a nossa água, que a gente toma ela, e na forma de vapor de água, ou seja, o gás água. Então, esses três processos que caracterizam o ciclo da água é uma transformação física. A água sempre foi água em todas essas áreas, em todas essas regiões, mas ela mudou o seu estado que a gente tem, tá? Então, esse é o exemplo mais clássico de físico. Então, vamos ver alguns mais específicos. Por exemplo, se eu tenho a dissolução de um sal em água, esse sal aqui pode ser o nosso NaCl, aquele sal que a mamãe tem lá na cozinha, onde você vai temperar a salada, onde você vai jogar no alimento. Então, veja só. Essa porção aqui branca de sal, quando ele cai na água, quando ele cai numa solução, por exemplo, ele vai formar íons NaCl. Então, ele ainda é um sal, ele ainda é o Na e o Cl, ou seja, o sódio e o cloro. O que a água vai fazer aqui? Isso aqui são as molequinhas de água. A molequinha de água vai só envolver ela. Vai só envolver o sódio, vai só envolver o cloro. Numa outra animação, veja só, eu tenho o bloquinho de sal entrando aqui dentro, né? Esse pó branco aqui, e ele vai ser
cercado pelas moléculas de água. Mas, se eu for fazer o contrário, eu faço uma solução de NaCl e água, e depois eu faço um processo de evaporação, como a gente viu na aula de separação de misturas. Quando eu faço uma evaporação, eu deixo a água toda ir embora e no finalzinho eu vou recuperar o sal. Esse é o processo que a gente utiliza geralmente para produzir o NaCl em escala comercial, que são aquelas lagoas de sal. Eu deixo a água evaporar, né, porque ela vai passar do estado líquido para o gás, e eu fico com um resíduo branco que é o nosso sal de cozinha. Tudo bem? Então, pessoal, eu posso caracterizar esse processo aqui como físico, ok? Então vamos lá. O ouro. O ouro, ele é um metal, né? A gente encontra ele lá nas jazidas de ouro, né? Ele é catalogado na tabela periódica como classificação de um metal nobre, por sinal, né? Tem várias características. Então, o processo que eu separo o ouro da natureza é aquele processo que a gente viu de separação que a gente chama de levigação, onde eu até utilizo o mercúrio para poder fazer isso. Então, lá no garimpo, o pessoal pega vários pedacinhos desses ouros e daí vão acumulando. Eu posso fazer uma barra como essa aqui, ó. Essa barra aqui tem 1 kg, ó. 1000 gramas equivale a 1 kg. Se eu pegar esse ouro aqui e fundir ele, ou seja, botar a uma alta temperatura que ele começa a ficar líquido, eu posso construir um anel. Eu posso construir uma taça da Copa do Mundo, né? Onde o Brasil é pentacampeão, ganhou 5 vezes, não especificamente essa taça, mas ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. Eu posso fazer uma folha de papel, uma folha de papel não, desculpa, uma folha de ouro. Então, todos esses produtos feitos aqui, o ouro ainda está aqui. O ouro não sofreu nenhum tipo de transformação a não ser física. Então, a passagem do ouro barra para o ouro no anel é um processo físico. Não há transformação química. Houve apenas um rearranjo dessas estruturas, uma nova organização para esse tipo de elemento químico. Tudo bem? Então vamos para o próximo. O próximo é aquele estado físico da água, mas eu poderia utilizar qualquer outra substância que existe na questão sólida, líquida ou gasosa. Então percebam que no sólido as molequinhas de água, H2O, elas estão bem próximas uma das outras. Quase não há espaço para ela se mexer. Ela está formando um cristal. Ela está rígida, ela está sólida. Quando eu venho para um estado mais líquido, as moléculas se afastam um pouquinho, elas começam a dançar uma sobre a outra. Então imagine uma molequinha que ela começa a dançar uma sobre a outra, eu tenho uma fase mais líquida, existe mobilidade aqui. Quando eu tenho um gás, elas já estão mais longe. Essa interação entre uma molécula e outra já foi meio que rompida, então eu tenho um gás, elas querem fugir. Então essa bolha aqui, ó, mostra, né, esse aumento de imagem, mostra que elas estão bem mais longe. Quando eu faço esse processo, né, o processo do estado da matéria, sólido, líquido ou gasoso, é um processo físico também. E daí a gente pode caracterizar aqui algumas nomenclaturas de passagem de estado líquido para o sólido, sólido para o gasoso, que a gente chama de sólido para o líquido de fusão. Quando eu passo do líquido para o gasoso, eu chamo vaporização. Quando eu volto do gasoso para o líquido, é uma condensação ou liquefação. E quando eu vou do líquido para o sólido, é a solidificação. Percebam, pessoal, que todas essas estruturas aqui, ó, da água, ela continua sendo água, ela continua sendo, por exemplo, um líquido. Se eu for pegar o metanol ou etanol, né, o etanol combustível, ele vai estar na forma de sólido. Se eu abaixar bem a temperatura dele, ele se encontra na nossa temperatura ambiente na forma de líquido e depois ele pode se transformar em gás, mas ele continua sendo o etanol. Tá? Então, essas passagens de estado é processo físico, não há processo químico aqui. Veja só, caracterizamos muito bem o que é físico, eu só mantenho a organização.
O que é químico, então? Então, o que pode ser uma transformação química? Então, uma transformação química, também conhecida como reação química, é aquela que ocorre com a formação de uma substância. Mas não é só isso. Além de formar a substância, eu digo o seguinte, que a transformação química ela pode ocorrer com a mudança de cor, com a formação de um gás, principalmente o CO2, com a formação de um precipitado, ou seja, de um sólido. Então, se há uma substância formada, essa é uma reação química. E daí, ela altera a fórmula, ela altera a composição, ela cria novas substâncias. E daí eu digo que são irreversíveis. No geral, pessoal, porque existem algumas reações químicas que são reversíveis, tá? Então, vamos ver alguns exemplos disso aí. Olha só, a queima. A queima é uma reação de combustão. Então percebam aqui, a combustão ela é dividida até em duas, né? Combustão completa e a incompleta. O que caracteriza a combustão? Então a combustão eu tenho que ter um combustível, posso ter madeira, posso ter gasolina, posso ter um papel, posso ter um plástico. Isso são elementos combustíveis. Depois eu tenho que ter a presença de oxigênio. A presença de oxigênio nessa reação vai sempre gerar CO2 e água. Perceba que eu fiz uma reação química onde eu gero novos produtos. Eu estou gerando CO2 a partir de uma reação. Essa reação não é física, essa reação é química. Aí a gente pode fazer a leitura dessa reação que está em vermelho aqui, numa forma mais química que a gente vai começar a tratar de agora em diante. Então eu tenho um componente aqui, que é uma matéria orgânica, onde eu tenho matéria orgânica como carbono, hidrogênio e oxigênio, na presença de O2, e uma faísca, aqui eu preciso ter uma energia, por exemplo, preciso ter um fósforo, preciso ter alguma faísca, ele vai pegar fogo, ele vai ter uma reação de combustão e vai produzir CO2 e água. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que existe, ainda mais agora entrando nesse período de frio, existe algumas consequências que uma queima incompleta causa, que é assim, o combustível queimando, por exemplo, uma madeira, na presença de pouco oxigênio, ele não produz CO2, ele produz monóxido de carbono, o CO, dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO, e a água. Então, esse cara aqui é altamente tóxico. Ele é responsável por várias mortes de pessoas quando a gente está em ambiente mais frio. Por quê? Porque as pessoas inventam de fazer fogueira, lareira ou queimar qualquer coisa em um ambiente que tem pouco oxigênio, ou seja, uma sala pequena. Essa sala pequena, nessa queima, vai consumir todo o oxigênio e vai começar a produzir monóxido de carbono. Então, há vários relatos de pessoas que morrem ao lado de fogueira, ao lado de lareiras, onde ocorreu uma combustão incompleta. E esse monóxido de carbono aqui, ele entra na nossa corrente sanguínea e tem alta afinidade por uma substância que existe no nosso sangue, que é a hemoglobina. Essa hemoglobina capta esse monóxido de carbono e o cara pode ter falência rapidamente. Ou seja, o pessoal diz que a pessoa morre dormindo. Então, tomem cuidado com essa combustão incompleta. Combustão de qualquer matéria orgânica é processo químico. Por quê? Porque eu faço uma reação e gero novos produtos. Vamos ver. E a ferrugem? A ferrugem a gente está acostumado a ir no litoral, por exemplo, e ver espécies como essa aqui, ó, um barco que teoricamente ele poderia ser branco aqui, mas aí ele está todo amarronzado aqui, toda uma coloração mais escura. O que aconteceu aqui? Veja aqui, um exemplo que tem, né? Um zoom dessa imagem aqui, ó. Eu tenho a parte de ferro aqui, a parte metálica. Esse metal, que é o ferro, na presença de oxigênio, O2, mais uma gota d'água, ou seja, mais umidade, mais água, vai produzir óxido de ferro. O que é o óxido de ferro? Ferro 2O3. Esse óxido de ferro
é a ferrugem. Esse óxido de ferro, ele tem um aspecto em termos de visual de ser marrom, de ser amarronzado. Então, quando eu percebo que um metal, o ferro ou qualquer outro elemento, mais precisamente o ferro, ocorreu uma coloração amarronzada, como esses pregos aqui, ó, eu digo que isso é uma reação química. Por quê? Porque eu estou pegando ferro metálico e transformando ele em óxido de ferro. Então, essa coloração me indica que é um processo químico. Tudo bem? Vamos seguir aqui. E os alimentos? Os alimentos, veja só, eles também sofrem uma reação química. Por quê? Porque eu acabei de cortar a maçã, ela está branquinha. 30 minutos depois, meia hora depois, começa a aparecer alguns pontos escuros aqui, ó. E depois de 3 horas, essa maçã já está mais escura. O que aconteceu aqui? Os carboidratos que estão aqui, os açúcares que estão nessa região, derivadas da fruta, né, derivadas da maçã, entram em contato com o oxigênio do ar. Então, ocorre um processo oxidativo. Essa coloração aqui é em função da degradação dos carboidratos. Coloração. Então, eu tive uma reação química entre os carboidratos e o oxigênio, muito parecido com os dos metais, tá? Então, poderia ser que houve uma ferrugem no alimento. Não, é um processo oxidativo. O oxigênio é um dos grandes oxidantes, vamos dizer assim, dos processos onde eu tenho alta concentração de oxigênio. Tudo bem? Então, essa reação é um processo químico, a transformação, a coloração. O que mais que a gente pode dizer como transformação química aí? Veja só, formação de gases. Vejam só, esse composto aqui é o eno. Ele tem tanto bicarbonato quanto carbonato de sódio. Um desses dois caras aqui, no caso aqui eu tenho o carbonato de sódio, na presença de água, ele vai gerar CO2. Então, quando a gente joga esse pozinho aqui dentro de uma água, por exemplo, ele vai liberar CO2, ó, tá liberando CO2 aqui. É essa efervescência. A principal função desse cara aqui é já esse componente aqui, ó, que é o NaOH. O NaOH é uma base, é uma substância alcalina. Geralmente a gente toma isso aqui porque está com um pH do estômago muito ácido, tá? Então a gente tem aquela famosa refluxo ou má digestão. Tem muito ácido no estômago e causa aquele efeito ruim. Aí eu tomo um para equilibrar o meu pH ou aumentar o pH do estômago. Pouquinha coisa, eu tomo uma substância alcalina. Então, quando eu jogo esse componente em água, eu estou produzindo outra substância, um gás. Então, a presença de um gás num processo que eu estou fazendo, ele caracteriza um processo químico também, ou seja, uma reação química. O que a gente tem mais aqui? A formação de um precipitado. A formação de um precipitado é nada mais, nada menos do que um sólido insolúvel, tá? O que acontece aqui, ó, nessa reação? Eu tenho nitrato de chumbo aquoso, eu tenho o iodeto de potássio também aquoso, duas soluções, tá? Percebo aqui que ela está cristalina, duas soluções líquidas muito parecidas com a água, né, em termos de aspecto, mas quando eu misturo as duas soluções, o que vai acontecer aqui? Vai me dar um precipitado amarelo. Esse precipitado amarelo, que é o iodeto de chumbo, tá aqui o S, ó, de sólido, ele vai precipitar, ou seja, ele vai ficar como se fosse um sólido dentro dessa solução. E aí o outro restante é o meu nitrato de potássio, tá? Esse nitrato de potássio, ele continua sendo líquido aqui, tá? Continua sendo cristalino. Eu tenho outras reações como óxido de alumínio, óxido de cobre, óxido de cobalto, óxido de ferro. Percebam que num primeiro momento eu tenho reações totalmente líquidas e depois eu formo um precipitado. Então isso quer dizer que no íntimo da reação, no contato entre os dois
os dois reagentes, né, que a gente já começa a caracterizar uma reação química, reagente, reagente, produto e produto. Eu consigo visualizar que houve a formação de um precipitado. Então, esse tipo de reação é processo químico. Tudo bem? Então, olha só, processo físico, eu não tenho a transformação de novos compostos ou a configuração de novos compostos. E o processo químico, no íntimo, ele tem a formação de novos compostos. E como que eu identifico novos compostos? Coloração, produção de gases, produção de precipitado, tá? E daí, pessoal, desses dois processos químicos ou físicos, eu tenho mais duas classificações que vocês vão ver para o resto da vida em termos de química quando for estudar. Eu tenho um processo que eu chamo de exotérmico e um processo que chama endotérmico. O que é o exotérmico? Exo, de liberar energia. Ele libera energia. Então, se eu for fazer uma transformação física ou química, se esse cara liberar energia, eu chamo ele de exotérmico. Se esse cara precisar energia para acontecer, eu chamo de endotérmico. Então tem a ilustração aqui embaixo, ó, exotérmico. Eu estou liberando calor, olha só, estou liberando calor. Então, se eu pegar um fósforo, por exemplo, e acender ele, em volta da cabeça do fósforo aqui, vai estar um ar quente, né? Ou seja, se eu colocar a mão ali, eu queimo. Então, esse ar que está em volta aqui, ó, ou a cabeça do fósforo, está liberando energia. Então, a queima de um combustível, que é a combustão, ela produz energia. Então, é um processo que eu chamo de exotérmico. Pelo contrário, ao contrário disso, se eu tenho uma reação que está precisando de energia para acontecer, ou seja, a energia precisa entrar para acontecer o processo químico ou o processo físico, ou a transformação química ou a transformação física, eu chamo essa reação de endotérmico. Ó, exo é saída, endo é entrada. Lembra da entrada? Ó, de entrar. Então, eu preciso que entre calor aqui dentro. Isso aqui é um exemplo da nossa pele molhada. Por que é quando a gente toma um banho, ou sai da piscina, ou sai de uma água, do mar, por exemplo, eu me sinto com frio? Por exemplo, eu sinto mais frio, mesmo um dia com muito sol. Por quê? Para a água sair, secar no nosso corpo, para ela passar do estado líquido para o vapor, ela precisa captar a energia. E essa captação de energia é da nossa pele. Então, ela deixa a nossa pele mais fria. Por quê? Porque ela retirou energia, tá? Então, esse processo de evaporar a água da nossa pele é um processo endotérmico. Ela não acontece sozinho. A água, para evaporar, ela precisa captar energia. Tudo bem? E daí a gente resume com isso aqui, ó. O estado, né, da matéria, principalmente a água, né, ela no estado sólido, para fusão, ela vai... O que vai acontecer aqui, ó? Endotérmico. Eu preciso de energia. Para vaporização, mesmo processo. Então, eu tenho de fusão para vaporização, eu tenho um processo endotérmico. Esse processo aqui, ó, sublimação, é quando eu passo do estado sólido para o líquido. Por exemplo, a naftalina passa do estado sólido para o vapor sem passar pelo líquido. Então, a naftalina, o gelo seco, né? Aquele gelo seco que a gente encontra lá no sorveteiro, ou aquela que o pessoal faz a nuvem do pântano, que ela fica bem embaixo, assim, em palcos de teatro. Isso é gelo seco. Então, esse processo de sólido para o líquido, sólido para o vapor, é a sublimação. E desse processo de sólido para o vapor, eu preciso ganhar energia. Alguém precisa fornecer energia. Esse processo é endotérmico. A volta disso, vapor para o líquido, condensação, líquido para o sólido, solidificação. Quando eu faço o estado direto, passando do vapor para o sólido sem passar pelo líquido, eu também chamo de processo de sublimação. E percebam, quando eu tenho algo muito quente que ele começa a resfriar de líquido, chegando até sólido, eu começo a liberar, ó,
liberar energia, liberar calor para o meio ambiente. Tudo bem? Então, com isso, a gente tem condições de resolver os nossos exercícios, tá? Então, caracterizando o que é uma transformação química e o que é uma transformação física. Eu juntei dois exemplos aqui que estão na apostila de vocês, mas o grande finale, vamos dizer assim, da prova dos conhecimentos de vocês em relação às transformações da matéria é a resolução dos exercícios no Maestro. Tudo bem? Então vamos lá. Esse exercício aqui, ó, ele está na página 531. Então, a água filtrada e armazenada em um filtro de barro tem características de permanecer fresca, mesmo em dias quentes. Pô, será que ele tem um cooler aqui? Será que ele tem uma geladeirinha aqui? Então nós vamos investigar isso aí. Observe o esquema a seguir que contém a imagem de um filtro de barro cortado ao meio. Então, quando está cortado ao meio aqui, a gente tem uma secção desse produto aqui. Eu vou mostrar ele inteiro. Todo mundo já viu um filtro desse aqui, tá? Então, quais são os componentes desse filtro aqui? Eu tenho uma abertura aqui onde eu coloco a água. Então, a água que eu posso retirar da torneira, da estação de tratamento de água, eu coloco aqui nessa parte de cima. Nesse meio aqui eu tenho uma vela. Essa vela, que eu chamo vela de filtragem, ela praticamente é de celulose, então é toda porosa. A água que está permeada aqui, ela começa a entrar nesses poros e pingar aqui no centro. Então, a partir daqui, dessa secção para baixo, eu tenho água filtrada. Essa água é armazenada e ela fica filtrada, tá? Então, eu posso beber ela. Geralmente, a filtração é com partículas sólidas, argila, barro ou qualquer outra coisa que tenha de impureza na água. Tudo bem? Então vamos continuar aqui, ó. A água não filtrada atravessa a parede porosa e a parte interna da vela escorre para o recipiente inferior para ser armazenada. É isso que a gente acabou de explicar aí. A principal característica do filtro de barro, que possibilita que a temperatura da água em seu interior permaneça sempre fresca, mesmo em dias quentes, é a porosidade do barro, permitindo que as moléculas de água líquida atravessem a parede do filtro e evaporem na superfície. Eu vou explicar isso para vocês no próximo slide. Então percebam que a água que está aqui, ela pode atingir aí, por exemplo, 10 graus, enquanto na sua periferia em volta tiver 35 graus. Como isso acontece? Através disso aqui, ó. Então olha só, eu tenho um outro filtro aqui. Geralmente eles têm 4 litros em cima e 4 litros embaixo. Então, a partir do momento que eu vou captando a água daqui, essa outra água vai descendo, tá? Então, eu tenho essa vela que está no interior do filtro. E o que acontece aqui? A parede desse filtro, ele é feito de argila. Argila é barro e isso é poroso. Percebam que a água ela vai penetrar nessa argila, ela vai embeber essa argila e ela vai querer sair. No que ela for saindo, ou seja, sempre vai estar, vamos dizer assim, sempre vai estar úmido essa parte aqui, porque o barro absorveu toda a água. Uma parte dessa água começa a evaporar. Isso aqui é como se fosse a nossa pele. Para evaporar isso aqui, ela tem que ganhar energia. Ela tem que passar do estado líquido para o gás. E da onde que ela tira essa energia? Ela tira essa energia da superfície do barro. Então ela vai deixando cada vez mais essa superfície mais fria. Vai atingir um momento que logicamente que vai entrar em equilíbrio, mas isso aqui fica, por exemplo, a 12, 13 graus, e isso aqui fica, e o ambiente fora está mais de 30 graus. Então, o processo que eu faço aqui é a evaporação. E o que a evaporação é? Um processo físico, tá? Existem alguns filtros, né, que tem a parte de cima de plástico. O plástico não é poroso, não acontece esse fenômeno aqui. Agora, o mais importante para acontecer é na parte de baixo, aonde eu tenho a água já filtrada. Então, essa parte aqui de baixo, ela tem que ser de barro. Se o filtro for totalmente de plástico, não funciona dessa maneira. Aí, se a gente voltar aqui, ó, ele pergunta: escreva o nome da transformação que a água líquida sofre
na parede externa do filtro. Evaporação, acabamos de responder. E classifique a transformação física ou química. Então vamos ver a resposta adequada. A água passa do estado líquido para gás em um processo chamado evaporação. E a transformação desse processo é físico. Só que ele quer saber mais. Explique por que a água filtrada armazenada no filtro de barro permanece fresca mesmo em dias quentes. É isso que a gente acabou de responder. Então, uma resposta seria: pelo processo de evaporação, a água precisa captar a energia. E da onde que ela vai captar a energia? Da superfície do filtro aqui, né, da superfície de barro. E ao fazer isso, resfria-se o filtro e a água no seu reservatório. Então, se aqui está 10 graus, a água lá dentro do filtro também vai ficar a 10 graus. Não no primeiro momento, mas passando algumas horas, talvez a dias, isso vai entrar em equilíbrio. Então, esse cara aqui é muito legal de ter em casa. Ou seja, você resfria a água, tem sempre a água geladinha, sem gastar nenhuma energia. É um processo de entendimento totalmente físico, tá? Vamos para mais um exercício aqui. Na realidade, mais dois que estão na página 542. Percebam aqui. Considere os seguintes processos: atração do ferro pelo ímã. Então, atração de ferro pelo ímã ou ímã pelo ferro é um processo de separação, o quê? Separação magnética. É um processo físico, tá? Combustão da gasolina, queima da gasolina lá no tanque do carro. A gasolina é um combustível. Eu preciso do oxigênio lá dentro, por isso que a gente tem filtro de ar. O oxigênio entra em contato com a gasolina através de uma faísca. Eu tenho uma combustão lá dentro. É um processo químico. Desaparecimento de bolinhas de naftalina. Lembra? A naftalina é uma substância, né? Geralmente é derivada de petróleo, a nafta. A naftalina, ela passa do estado sólido para o vapor, para o gás direto, ela sublima. Então eu coloco geralmente em sapateiras, vocês já viram em banheiro para eliminar o cheiro, aquele cheiro de naftalina, para espantar gatos, pombos, porque é um cheiro muito forte. Então ela passa do estado sólido para o gás, sem passar pelo líquido. É o processo o quê? Físico, porque a naftalina não houve transformação química, ela está na forma sólida e vapor. E a ferrugem, né, que a gente já viu, e isso vocês têm que levar como exemplo, é um processo químico. Então ele pergunta, são processos químicos somente o 2 e o 4. Tudo bem? Vamos aqui para mais uma. Com relação aos processos químicos e físicos, correlacione as colunas, processo químico e processo físico. Queima do papel. Pô, queima do papel, combustão. Opa, desculpa. Já lançou aqui a informação da resposta antes. Mas é o 1, então é um processo químico. Papel amassado, papel picado, papel triturado. Não deixou de ser papel. Eu só mudei a forma dele, eu só mudei a estrutura, a organização dele. Então é 2. Obtenção de sal a partir da evaporação da água do mar. Lembra que a gente comentou das salinas? Então eu posso estar até aquecendo a água com sal, mas o sal ele vai continuar ficando no pote. A água vai passar do estado líquido para o gás, mas vai continuar sendo água. Não houve reação química. Então é 2. Processo físico. Palha de aço enferrujada. Palha de aço é um ferro, é um metal. Enferrujou, químico, porque vai produzir óxido de ferro. Bloco de cobre transformado em fios de cobre, igualzinho do ouro. Então é um bloco de cobre que eu vou transformar ele em fios. Esse fio que conduz a eletricidade que a gente tem aí e já viu várias vezes. É o processo que? Químico ou físico? Processo físico, porque ele ainda continua sendo cobre. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa sequência aí da aula. Aí depois a gente vai começar a mexer com as reações químicas, ver toda essa nomenclatura de reações químicas. Então, finalizando a aula, participem do plantão, a gente vai fazer um resumão legal no plantão e resolva os exercícios no Maestro. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Beleza?
Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.